Olá, hoje eu quero falar sobre a força masculina. Então, uma série de leis inconscientes que eu tenho vindo a falar, que já falei da polaridade, todos nós temos duas polaridades. Temos também a força masculina e a força feminina dentro de nós, de cada um de nós, independentemente do género. E há pessoas também que tendem mais para uma força. Este tema é muito importante, não só no sistema familiar, quando passa de geração em geração e vendo aquele que nós estamos a tentar tomar, mas também porque identificamos alguns problemas da nossa vida atual. E eles são cotidianos, são de notórios, são muito fáceis até de reparar, de identificar e facilmente modificar quando nós depois tomamos consciência. A força masculina é aquela que vai para a ação, é aquela potente que sai para a rua, que vai trabalhar, que vai buscar o dinheiro, que faz as coisas proverem, não é? É o provedor, é a energia provedora e não tem a ver com sexismo, não tem nada a ver que é só o homem que trabalha. Estamos a falar de força masculina, não estamos a falar do homem, é muito diferente. A força masculina é aquela que está no nosso inconsciente de alma, que sempre foi aquela que vai à caça, aquela que traz a comida, aquela que traz o animal para nós comermos, que traz o alimento, que traz o dinheiro. É aquela que vai trabalhar, é aquela também que impulsiona a ter uma ação, a fazer, a ter uma ideia, a criatividade. É aquela que organiza e vai, e traça um plano e vai. A feminina é aquela que acolhe, que ao fim do dia que acolhe, que mima, que abraça, que faz as coisinhas no coração, que abraça a pessoa, que, que é empática, que percebe, que ouve. Essa é a força feminina. E não tem a ver com homem e mulher. Na verdade, há homens que têm a força feminina mais carregada, e eu posso dar o exemplo, por exemplo, o exemplo do homem que está, que tem a mãe que lhe faz tudo. A mãe não pode mexer um prato em casa, arruma-lhe as roupas, é uma discussão se o menino, não é, faz alguma coisa em casa. Esse menino da mãe, não é, tem a força feminina muito carregada. E se alguém se identificar, pode reparar que essa pessoa não tem uma ação, não tem muitas vezes a ideia de ir, de tem uma rotina, sim, consegue, vai trabalhar, mas não tem aquela coisa de vamos fazer, vamos partir agora para fazer. Da mesma forma, a mulher que tem a força masculina dentro dela é aquela mulher que teve que assumir um papel por várias razões, e nós estamos aqui a falar de vivências mesmo muito dolorosas às vezes, em que a mulher tem que abraçar a condição de ser ela a fazer ou porque ficou viúva. Isso acontecia antigamente, só se casava uma vez, não é? Mais, a probabilidade era muito maior do que agora, só se casava uma vez e ficava-se viúvo muito cedo, e então a mulher encarava o papel do masculino e tinha que ser ela a trabalhar e a cozinhar e às vezes a vender empadas para fora. E estou-me a lembrar da minha avó, né, nesta situação, porque ela tinha uma força masculina muito grande por causa disso, e de fazer ela, e às vezes é uma necessidade. Aliás,
Pode ser algo que passa de geração em geração, porque nós somos muito leais à nossa ancestralidade. Nós somos muito leais à nossa mãe, que estamos a ver, ao nosso pai, ou mesmo somos muito leais à compensação da falta que nos faz, pai ou mãe. Mas eu já aí vou. A mulher tem a força masculina é aquela que também vai e que não se deixa mimar, que faz tudo em casa, por exemplo, e que quando alguém quer fazer alguma coisa para ajudá-la, ela diz, não, eu é que faço tudo, desculpa, mas eu é que sei fazer. Então, dei aqui 2 exemplos do rapaz que fica até bem tarde e que a mãe lhe faz tudo, e depois quando casa e tem a sua vida, tem a sua casa com a sua mulher, ele continua na mesma condição, porque esteve habituado assim, então ele não se vai mover muito, ele tem a força feminina. E depois temos a mulher com a força masculina, que vai fazer tudo em casa sempre e que não deixa ninguém mexer. Ela às vezes até pensa, eu até gostava de ter uma ajuda. E quando alguém começa a fazer, não, para. Eu faço, deixem estar, eu faço. Porque ela não consegue mesmo. É algo que se... Às vezes nem quando lhe afeta. É preciso, talvez, aqui um trabalho para que se afetar e se influenciar, para não acumular, é necessário um trabalho interno dos dois. Mas está tudo bem quando não afeta. O rapaz, o homem, pode continuar a ter a força feminina para sempre, se isso não afetar ninguém, se não afetar a ele, e a mulher pode continuar a ter a força masculina para sempre. E depois há as pessoas com o equilíbrio, que têm os dois, que têm as duas forças. Vamos agora falar de quando se constrói um sistema. Falando agora da visão sistémica também, mais abertamente sobre isto. Quando existe uma relação em que existe um filho, cria-se aí um sistema. E às vezes não há relação. Às vezes é só uma noite. Basta uma noite, faz-se um filho e nasce um sistema a partir daí. Independentemente de quanto tempo dura a relação amorosa e das razões pelas quais a relação acabou, o filho vai ser sempre filho dos dois, e a relação que é da responsabilidade de pai e mãe acaba, mas é da responsabilidade deles. Não se dá o peso ao filho para o filho carregar. Ou seja, o que eu quero dizer é que nesta situação em que presenciei muito, e é normal quando a relação acaba e se vive na dor da separação, dar o exemplo aqui que quando uma mãe vai negando que o filho veja o pai, ela na verdade está a fazer com que a criança não deixe de amar o pai. Ela vai deixar de se amar a ela. Porquê? Porque a criança é 50% mãe, 50% pai, e isto é da alma. Da alma, está dentro dela. Isto ninguém consegue tirar, é inconsciente. É inconsciente. Então, quando uma mãe tenta dizer que o teu pai fez isto, o teu pai fez aquilo, a criança vai deixar de se amar ela própria, ou está a negar-se a ela própria, porque está a negar o pai. Porque ela vai pensar, realmente, a minha mãe faz tudo, a minha mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Mas aí quando vamos a ver mais tarde, a criança ferida, porque negou os 50% inconsciente dela, do pai, não é? Que ela vai amar o pai dela para sempre, inconscientemente, e vai procurar ele noutra relação. Quando a criança cresce, ferida, ela vai procurar o pai numa relação. A criança vai
procurar uma pessoa igualzinha ao pai. Vai procurar a compensação da falta que o pai teve para uma relação, e depois isso não é saudável. Agora, aqui também se diz quando alguém procura numa relação o pai, alguém também esteve disponível para ser o pai. Então, às vezes aqui é uma troca e, enfim, não é saudável, mas acaba por ser uma troca também de disponibilidade, porque alguém também precisa ser o pai por alguma razão dessa pessoa. Se vai ser saudável ou não, depois se identificarem e se identificarem alguém que vocês conhecem que esteja nessa situação, haverão de perceber. A criança busca o pai e isto é algo que vai durar para sempre, inconscientemente. Até as crianças adotadas, aquelas que são adotadas e que não conhecem os pais, têm na alma pai e mãe. Na alma vão amar sempre o pai e mãe. Agora, podem ser cuidadas e os cuidadores, os pais que criam esses novos filhos, eles dão uma oportunidade à criança para permanecer. Mas primeiro vieram os pais biológicos, eles deram uma oportunidade para eles nascerem. Então a criança que está aqui e o seu pai, na verdade, deu-vos a oportunidade de nascer. E só por isso nós devemos honrá-lo. E não interessa aquilo que ele fez. Não interessa se ele fez alguma coisa, não interessa se ele abandonou. Nós vamos amar o nosso pai para sempre, inconscientemente, e nós vamos procurá-lo onde for. Daí se diz também que quem vai para o mundo, quem viaja muito, anda à procura do pai. Porque ou ele saiu de casa, ou ele abandonou, ou ele não deu mais nenhuma satisfação desde pequeno. Ela está tentando achar o pai. Às vezes acha o pai numa relação também. Então é muito importante esta questão da força masculina, que nós buscamos o tempo todo a importância do pai dentro de nós, porque nós somos o pai também. E mesmo que nós digamos que eu não quero contacto, eu não quero, ele não fez bem, na verdade, se estamos a negar isto, já estamos a negar 50% de nós. Porque nós estamos cá por causa dele, independentemente daquilo que for. E isto é uma lei. Daí, às vezes, a pessoa estar tão de mal com a vida, ser triste, uma pessoa triste, porque no coração não toma o pai, não aceita o pai. E não aceitando o pai, esta procura também se denota muito na ação. Ser uma pessoa mais inativa, que não consegue trabalhar, que falha a ir a entrevistas, por exemplo, que não consegue estar muito tempo num trabalho, uma pessoa que não tem a pessoa que não lida bem com o financeiro, porque em questão de trabalho também falha muito, não é? Na linha financeira também não tem muita prosperidade, se bem que o sucesso é a cara da mãe, mas isto aqui na visão sistémica, mas a parte do pai é aquela que vai, não é? Que vai e que tem a predisposição de ir para prover o sustento. Então quem não tem essa força masculina tem essa falta, então vai compensá-la em algum lado. Então, como é que nós fazemos então? Primeiro é saber que o nosso pai biológico, independentemente do que ele fez como pôde. Ele fez porque nós não sabemos qual é a dor. É muito fácil julgar, não é? Nós nem sabemos porque é que ele fez. Como é que nós estamos sempre no julgamento? E o julgamento faz a distância, não é?
O julgamento faz com que haja uma distância de tudo. Quando você julga alguém, você está-se a distanciar disso, dessa pessoa, dessa situação, dessa compreensão. E o julgamento não é bom. Sabendo aqui de um caso, por exemplo, de um pai que não era afetuoso com a filha, foi-se entender, isto dando um exemplo, que esse pai tinha uns irmãos e então ele era pouco afetuoso porque a mãe também não dava conta de dar atenção a 12 filhos. Como é que dava atenção a 12 filhos, né, naquela altura? E o pai também tinha que estar sempre fora de casa porque tinha que arranjar sustento para esses 12 filhos. Então nós não sabemos qual foi a dor que o nosso pai passou para ter feito aquilo que fez. Muitas das vezes a dor, e nós estamos numa época muito privilegiada, que temos acesso a terapias e temos acesso à internet e que estamos aqui, se quisermos mudar, aliás, se nós quisermos ler, se nós quisermos aprender, nós estamos disponíveis a isso, mas naquela altura não havia nada disso. Era muito difícil encontrarmos uma pessoa alfabetizada, não é? Com livros e a ler sobre alguma coisa. E estas terapias agora são espetaculares porque nos vão dar uma consciência nova sobre muita coisa que os nossos pais e os nossos avós não tinham acesso. Mas nós agora temos acesso ao conhecimento. A ignorância não faz parte dos tempos de hoje. Nós, se quisermos, podemos mudar a condição em que estamos. Então, a primeira coisa, o julgamento. O julgamento não é bom. O julgamento é nós estarmos num papel de arrogante, de ignorante mesmo. Como é que a nossa dor pode ser maior? Nós sentimos a dor do outro, nós sentimos a dor dos nossos avós, dos nossos pais, para eles terem feito o que fizeram. O que é que lhes aconteceu? O que é que aconteceu exatamente naquela época? Muitas das vezes eles nem transmitiam, eles nem se expressavam. Não havia esse dom agora que há da comunicação e tanta gente apelando para a comunicação, para o bom senso. Cada vez há muito mais estratégias e de terapias de comunicação sem ser agressiva e antigamente não havia nada disto. Era assim e pronto, e muitas das vezes com tareia. Então, como é que eu vou julgar alguém que eu nem sei daquilo que ele viveu? E antes disso, o outro. Às vezes está o nosso pai olhando para aquilo que o avô viveu. E às vezes o avô está olhando para aquilo que o outro ancestral viveu. E, primeiro de tudo, nós temos que perceber e aceitar no coração, porque isto é uma coisa de alma. O pai esteve lá, deu o melhor que conseguiu, que foi ensinado e foi o melhor, e está tudo bem. Agora, eu fazer diferente, ok, está nas minhas mãos. Eu vou fazê-lo por mim. Eu vou fazê-lo por mim. É a minha criança que está ferida. Se a criança dele está ferida, eu não posso mexer neles. Eu não posso mexer naquilo que já aconteceu, muito menos nas outras pessoas. Eu não posso salvar ninguém da minha família. Ninguém. Porque, na verdade, se eu quiser salvar alguém, eu estou indo para um lugar que não é meu. Um lugar de muito grande e o outro está a ir para um lugar de muito pequeno, que é o de ser ajudado. E isso também é uma das leis. E eu não posso sair da minha posição. É tão importante isto para começarmos a entender e a encaixar e a compreender o outro. E até todas as pessoas com quem convivemos. Desde amigos, a relações amorosas, e aos nossos pais,
E agora aos nossos filhos é outra coisa. A nossa criança ferida deve ser nutrida por nós. Não vamos dar ao nosso filho aquilo que nós não tivemos. Isso é dar-lhes um peso muito grande. Não vamos transmitir para ele a nossa história. Nós vamos dar a nós próprios, porque a nossa criança vive connosco até o fim. Ela pode já não estar ferida, mas a nossa criança está aqui. Sabem o que é a nossa criança? A criança é aquela que de vez em quando dá a gargalhada e mete a piada. A nossa criança é aquela que está a rir o dia inteiro. A nossa criança é aquela que faz alegrar uma sala. Nós precisamos dela, porque senão somos muito sérios. Nós não podemos levar a vida com tanta seriedade e apenas... isso também faz mal, não é? Ir trabalhar e voltar sisudo e não haver nada de engraçado, de feliz. Nós precisamos da nossa criança. Agora, se a nossa criança estiver ferida, é a nós que nós temos de dar aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. Se nós pudermos agora dar, vamos dar a nós, não é aos nossos filhos. Porque isso é dar um peso a eles também. Vamos transferir para eles algo que não é deles. Nós damos aquilo que podemos a eles, mas não é aquilo que nos faltou. Isso é um peso. Isto é uma história que eles vão herdar que não lhes cabe. Não é assim. Vejo muita gente dizendo que eu vou dar tudo aquilo que eu não tive ao meu filho. Isso é errado. Sistemicamente nós vivemos sob leis o tempo todo, inconscientes. Às vezes nem sabemos o errado que estamos a falar, o incorreto que estamos a falar e a sentir. E não é intencional, eu sei. Mas esta história de energia, isto é tudo uma energia, não é? A energia do passado, a energia da nossa história, é transferir agora para os filhos. Eles quando forem, nós damos tudo agora a eles. Eles e adultos também vão ter a capacidade de gerir as suas coisas. E nós, como adultos agora, vamos sair da reclamação, vamos sair de estar sempre a reclamar, porque nós adultos conseguimos dar tudo a nós próprios. A reclamação não tem nada a ver com o pedido de ajuda, já agora. A reclamação é aquele que diz que não fizeram por mim, nunca fizeram nada por mim, não me deram nada, o meu pai não esteve cá para mim, a minha mãe não esteve cá para mim. Então, isso vamos deixar lá, isso acabou, porque nós agora em adultos fazemos diferente. Então podemos dar a nós próprios. E aquilo que nós vamos ser o exemplo, que isso é espetacular, para os nossos descendentes, nós somos muita energia que alguém vai ver em nós, que alguém vê em nós, né? Até a nossa próxima relação amorosa, a energia que vê em nós, neste momento. E sobre o pai, e sobre a força masculina do pai ausente, do pai que não esteve lá, que nós passamos a vida a tentar projetar em algo e depois a nossa vida também não dá certo por causa disso. Aquilo que nós temos que fazer é primeiro tomá-lo no coração, compreender, saber que ele fez o melhor e que ele de certeza não fez mais porque não pôde, porque não foi ensinado, porque foi feito o necessário para aquela época, para aquela situação, naquela fase de vida, tanta coisa como eu já expliquei. Tomar o pai no coração é ter a consciência que o pai biológico é o nosso pai que nos deu a vida e nós não o negamos. Algo muito importante também é que não é o pai que vai ao filho, são os filhos que vão aos pais, ambos, mãe e pai. Quando nós queremos tomar os pais, somos os filhos que vão aos pais. Às vezes o filho fica, e eu própria, né, no meu passado fiz isso, não vou falar com o meu pai,
porque ele não fala comigo, então eu vou ficar aqui à espera. Não, 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 não. Errado. É errado. É o filho que procura o pai porque é o filho que precisa do pai. Eles, os pais, precisaram dos pais deles e aí sucessivamente. Então são sempre os filhos que procuram os pais. Então, se alguém aí tiver nessa negação com o pai e quiser tomar também a força masculina, quiser que as coisas andem para a frente até em várias áreas da sua vida, procure. Primeiro aceite no seu coração, tome-o com compreensão, independentemente daquilo que aconteceu e que foi vivido, tome-o com amor e depois procure-o. É completamente diferente aquilo que nós sentimos daquilo que vai acontecer. Porque aquilo que vai acontecer pode não mudar nada, mas a maneira como sentimos e como tomamos é o que interessa. Porque estamos com a consciência de amor pura, limpa. Se o pai ainda não estiver preparado, porque ele não tem o mesmo conhecimento que nós, isso é completamente diferente. Há pessoas que nunca vão mudar, não é? Há relações que nunca vão mudar, mas nós podemos mudar em relação a elas. E é por isso que quando se fala que nós não podemos mudar algo, uma situação, mas podemos mudar aquilo que nos magoa em relação a uma situação ou em relação a uma pessoa. O que é aquilo que nos magoa? Ela é fria e isso magoa-me, e ela é muito ausente e isso magoa-me. Vamos curar isso em nós. Nós não vamos fazer com que a outra pessoa mude. Nós podemos sempre comunicar e falar abertamente, mas a outra pessoa pode não receber isso bem. A maneira como recebe é completamente diferente, mas nós pelo menos fizemos a nossa parte e estamos em disponibilidade amorosa para o aceitar e para fazer melhor. É aquilo que nós mudamos aqui no nosso coração em relação a alguém, aquilo que nós sentimos compreendendo, é diferente daquilo que pode acontecer. Pode não mudar nada, mas e daí? A nossa vida vai andar para a frente. Nós é que vamos mudar. É isso que interessa. A nossa vida muda. Mudam todas as áreas. Nós, quando não negamos nem o pai nem a mãe, e entretanto, eu já agora fugi aqui muito da força masculina, não é? Estive muito a falar do pai. Mas as duas forças são muito importantes. Tanto a força do amar e ser mimada e do querer ser amada, do querer estar nesta posição de ok, eu agora tenho direito e eu dou tanto que eu também quero receber, não é? É outra lei, a lei do equilíbrio, do dar e receber, que está sempre presente, e quando há um desequilíbrio não dá certo. Quando há um desequilíbrio numa relação, de dar e receber não dá certo, em qualquer uma. Mas estava eu a falar da lei da força. E quando nós aceitamos e não negamos esse pai, nós estamos a tomá-lo e estamos também a identificar essa força que nos faltou em nós. E quando nós tomamos consciência das coisas, inevitavelmente nós mudamos. Nós sempre mudamos. Porque há aquela frase que eu tenho falado, que quando nós olhamos para uma situação, quando nós identificamos alguma coisa que houve de errado, quando nós olhamos, já não há maneira de desolhar. Nós já saímos na ignorância. Completamente, saímos, nós já sabemos. E aí está nas nossas mãos permanecer fazendo igual ou mudar. Na verdade, isto esteve sempre no nosso controlo, no nosso comando, que é mudar. E tudo isto para dizer que nós podemos fazê-lo o tempo inteiro, todos os dias.
todos os minutos nós podemos ver aquilo que podemos identificar de coisinhas aqui, até da nossa ancestralidade, e fazer diferente. Saber que foi necessário daquela maneira, daquela época, e que está tudo bem, mas agora afeta-me, está a afetar a minha vida, e eu tenho várias áreas aqui em desequilíbrio e que não estão a dar certo, então alguma coisa se passa, então vou ver o que é, vou ver, estou triste, estou em depressão, há alguma coisa com pai e mãe, estou a negar um dos dois. Começamos por aí, e aí fazemos diferente, tomamos, compreendemos e tomamos um dos dois e seguimos. É muito importante ter estas duas forças e equilíbrio também dentro de nós, mas isto se não estiver a afetar muito, é claro. Se estiver tudo bem com toda a gente, nem se mexe, nem vale a pena, está tudo bem. Esteve sempre tudo bem até no passado, foi como teve que ser. Agora o presente e o agora é completamente diferente, está nas nossas mãos e nós fazemos-lo por nós primeiro. Por nós, porque os pais ficou com eles e está tudo bem, e os nossos filhos estamos aqui a cuidar deles e está tudo bem, mas por nós, pela nossa vida. E espero que tenham gostado. Muito obrigada.